Paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro. Trago para vocês mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical pela Editora Betel, hoje trazendo a lição 4, que diz o seguinte: o cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Tá? Essa lição ela vai ser ministrada aí na sua igreja no dia 27 de abril, último domingo do mês de abril, e como foi dito, é a 4ª lição, tá bom? O texto áureo diz o seguinte: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Primeira carta aos Coríntios é escrito pelo apóstolo Paulo, e aqui nesse capítulo ele fala sobre aqueles que foram chamados e vocacionados a abandonar tudo e anunciar o Evangelho, e fala que esses vivam dele, né? Muito embora o ID seja para todos, para mim e para você, a gente vai ver que existem aqueles que se dedicam exclusivamente a isso. São pastores e se ocupam de tal maneira que não conseguem desempenhar uma outra função. A gente vai falar isso aqui mais à frente. Aqueles que são pastores e dividem o seu trabalho entre outras atividades, e aqueles que são exclusivamente voltados ao ministério de Deus, ao reino de Deus, né? E que sobrevivem e vivem da oferta e da fidelidade dos crentes. Agora, como deve ser o sustento pastoral? Como deve ser também o sustento missionário, tá? Aquelas pessoas que saem da terra deles, vão para outros países, para outros estados. É o que a gente vai debater aqui nessa revista hoje, tá? Verdade aplicada diz o seguinte: de acordo com as Escrituras, cada membro do corpo de Cristo é responsável pelo cuidado e sustento dos obreiros fiéis no exercício do ministério cristão. Então, se na lição anterior, a gente falou que a manutenção do templo é também de responsabilidade de todo cristão, de todo crente, de todo aquele que faz parte daquele corpo, que enxerga a igreja também como uma extensão da sua casa e que cuida de tal forma, a gente vai ver que os ministros, né, os pastores e tal, eles também devem ser sustentados pela comunidade cristã. A gente vai ver isso como se dá, tá? E aqui ele fala a questão dos obreiros fiéis, apontando para essas duas classes que eu citei, tanto pastores quanto missionários, né? Hoje os pastores, eles são, como que lá no Antigo Testamento, os sacerdotes, né? Os sacerdotes no Antigo Testamento, eles eram responsáveis pela manutenção, pela administração e também pelo ensino no templo, né? Os apóstolos ou qualquer outra categoria de cristão que se coloca em posição de missionário, ele também vai depender dos dízimos e das ofertas para que ele seja sustentado na missão em outros países, para outro lugar que eles vão. Então, eles iam para outras cidades, pregavam o evangelho, iniciavam trabalhos, tá? Semeavam outras igrejas, e todo esse trabalho ele era custeado por fiéis à obra de Deus. Não se trata de dar dinheiro, mas também investir na obra de Deus, com uma mão de obra, com algo que você pode fazer, com algo que você tem em casa, que pode ajudar aquilo ali de alguma forma, né? Essa obra de Deus, ela é sustentada por pessoas, homens e mulheres, né? Que são fiéis à obra de Deus. E ela não sustenta não só esses pastores e missionários, como também alguns irmãos que chegam na igreja em estado de necessidade, não tendo o que comer em casa. Às vezes, falei isso hoje na EBD, passando por alguma catástrofe, alguma inundação, que perderam as casas, perderam os móveis, e a igreja também custeia esses irmãos, né? Então, o dinheiro, que é algo geral, né? É algo mais fácil de você lidar, ele é a principal forma de colaboração dentro da igreja. Mas isso não quer dizer que você não pode colaborar com o seu tempo, com a sua mão de obra, com o seu talento, pois haverá muitas outras demandas a surgir, tá? Objetivos da lição: ressaltar o cuidado de Deus com os seus obreiros, saber que Deus ampara quem socorre os seus obreiros e compreender que o cuidado dos obreiros é dever da igreja. Texto de referência vai trazer 1 Coríntios 9, diz o seguinte: esta é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e de beber?
Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento alguns ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E aqueles que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Paulo aqui defende com firmeza o direito de viver do ministério e do evangelho. Ele usa aqui analogias fortes, né? Ele fala que o soldado que não serve não paga suas próprias despesas, o agricultor come do próprio fruto das vinhas, o pastor toma do próprio leite do gado. Paulo aqui argumenta que se outros são sustentados, por que não ele, que trabalha mais intensamente na obra de Deus, na pregação do evangelho? Ainda assim, a gente vai ver que Paulo não escolhe usar desse direito para não gerar escândalo, né? Isso mostra uma maturidade dele e amor pela igreja. Mas também evidencia, ele deixa claro aqui, que a responsabilidade pelo sustento dos ministros, ela não é opcional, ela é bíblica, lógica e justa. Introdução vai dizer o seguinte: nesta lição abordaremos os princípios bíblicos envolvidos no sustento dos obreiros cristãos e a responsabilidade dos membros do corpo de Cristo, analisando alguns relatos bíblicos sobre o sustento dos sacerdotes, levitas e profetas nos tempos do Antigo Testamento. A palavra de Deus estabelece que aqueles que se dedicam integralmente ao serviço do Senhor deveriam ser cuidados pelo povo. Desde o Antigo Testamento a gente vai ver, como dito aqui, levitas, sacerdotes e profetas sendo sustentados pelo povo. Esse padrão ele continua no Novo Testamento, com apóstolos e pastores. A gente não pode tratar o culto como um produto a ser consumido, onde você paga se estiver satisfeito. Se você gostou do louvor, você dá um dinheiro. Se você gostou da pregação, você dá um dinheiro. Se você recebeu um milagre, você dá um dinheiro. Ou se na sua avaliação, aquelas 2 horas que você passou ali cultuando a Deus, valem o que você tem no bolso, o que você tem na sua conta bancária. A gente precisa tratar o culto com responsabilidade, ainda mais aos que dedicam a sua vida integralmente à obra de Deus. Tem um texto que eu quero ler na sequência com vocês, que é Hebreus 13:17, diz o seguinte: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas delas. O pastor haverá de dar conta de todas as almas que estão ali no perímetro da igreja, dentro da igreja, né? Que se intitulam ou que entendem que são ovelhas daquele pastor. Por quê? Porque ele instrui, porque ele visita o membro, porque ele está doutrinando, porque ele está exortando. Então, o pastor é o cargo, talvez, dentro da igreja mais importante, porque todas aquelas ovelhas ali são de responsabilidade dele. E se ele não tratar aquilo ali da melhor forma, ele, como diz a palavra aqui, eles hão de dar conta. E como é que o pastor tem tratado as ovelhas da igreja? É algo aí, é uma pergunta que todos os pastores devem fazer. Será que estou doutrinando com carinho? Será que estou agindo de amor para com o meu próximo? Será que eu não estou passando pano? Será que eu estou trazendo a verdade do jeito que o evangelho me apresenta? Porque é complicado. Às vezes a gente sabe que uma palavra um pouco mais dura, uma forma de condução da qual não deveria ter sido feita, faz com que alguns crentes saiam da igreja. Mas ainda assim, a gente não pode ocultar a verdade, a gente não pode fazer pouco caso ou tentar amaciar. A verdade é que muitas das vezes a verdade é dura e dói e machuca, mas é o evangelho, a porta é estreita. E se eu e você quisermos passarmos por essa porta, teremos que entrar no molde, no padrão, do jeito que a Bíblia nos chama a viver, tá bom? Primeiro ponto, o cuidado de Deus com os obreiros diz assim: Deus vocacionou alguns homens ao sacerdócio para que cuidassem do tabernáculo e fossem seus mediadores junto ao povo. Devido a essas responsabilidades, Deus passou a cuidar dos sacerdotes e da sua família. Olha que interessante.
Ao longo da história, a gente vai ver que Deus nunca negligenciou aqueles que ele chama para o ministério. O próprio Deus, quando separa, ele também provê. Os levitas, por exemplo, a tribo de Levi, eles não herdaram terra, né, como as demais tribos, mas eles viviam do que era trazido ao templo. Isso mostra que o Senhor sempre valorizou o serviço espiritual e dava meios para que os obreiros se dedicassem integralmente à obra do Senhor. Hoje, o princípio é o mesmo. Quem serve ao altar deve viver do altar. A gente nem usa mais o termo altar, porque altar era o lugar onde haviam sacrifícios, mas a ideia que dá é essa. Se você vive de peito aberto para a igreja, se aquilo te ocupa o dia inteiro, você precisa viver daquilo. Tem um texto na sequência também que eu quero ler com vocês, que está em Números, capítulo 18, versículo 21, diz o seguinte: E eis que dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel, por herança, pelos serviços que executam, o serviço da tenda da congregação. Então, os levitas, eles eram responsáveis pela construção e pela desconstrução da tenda, eles mexiam ali junto aos sacerdotes com os utensílios, com as coisas, não tinham terras, mas tudo que o povo entregava para sacrifício, uma parte era deles. De fome esse povo não morria, e é o que diz a palavra aqui, Deus sustentava, não só eles, como a família deles, tá? 1.1, o cuidado de Deus com os sacerdotes diz assim: Deus separou homens para o sacerdócio, garantindo o seu sustento, e ainda escolheu levitas para o trabalho no tabernáculo, cuidando do sustento deles também. Esse cuidado com os obreiros revela o zelo do Senhor com a sua obra. Os escolhidos deveriam se empenhar no serviço do tabernáculo, mantendo as coisas de Deus organizadas e se consagrando ao serviço sagrado. Deus esperava a atenção integral ao serviço da sua casa, pois isso garantiria a excelência do culto ao Senhor. Para desempenhar com zelo essa missão, os levitas seriam recompensados pelo ministério que exerciam na tenda da congregação. Perceba que Deus sempre vai recompensar. Deus não está na Bíblia, mas vai dizer que Deus não fica devendo nada a ninguém. E é verdade. Deus cuida quando nós cuidamos das coisas do reino de Deus. Isso é a maior verdade. Quantas vezes eu e minha esposa entramos na igreja, fomos os primeiros a entrar e os últimos a sair, e é perceptível na nossa vida como Deus cuida da gente. Quando não tem condições, ele levanta alguém. Quando o caminho está fechado, ele abre a porta. E é assim com todo aquele que tem interesse em se envolver com as coisas de Deus. Seja com um determinado grupo de jovens, grupo de adolescentes, seja com louvor, seja com a pregação da palavra, seja com o ensino. É perceptível o como Deus cuida de nós. E aí, ele estabelece um sistema completo de sustento, tanto para levitas quanto para sacerdotes. Eles eram responsáveis por manter o tabernáculo em ordem e conduzir o povo na adoração. Como contrapartida, eles recebiam parte das ofertas que eram trazidas ali para o altar. Isso nos ensina que o cuidado com os obreiros não é apenas uma questão prática, mas uma questão também espiritual. O próprio Deus, ele ligou a santidade do serviço ao sustento daqueles ali que estavam realizando. Um exemplo disso eu posso dar para vocês era Zacarias, né? No Novo Testamento a gente vai ver que ele era sacerdote do templo e a esposa dele era estéril, né? Isabel era uma mulher estéril. Ambos já estavam, inclusive, em idade avançada. E o anjo desce e fala com ele ali durante o trabalho de Zacarias: olha, você vai ter um filho e ele que vai preparar caminho, ele vai batizar o próprio Messias. Se você não sabe, Zacarias e Isabel são pais de João Batista, primo de Jesus. Então, assim, era nazireu, era um garoto separado. Olha que maravilha. Se já é bom você ter filho, imagina você ter um filho que é separado, ter um filho que desempenha um papel tão bonito no reino de Deus. Assim foi o caso de João Batista, tá? 1.2, a oferta e os sacerdotes, diz assim:
Deus mandou que as ofertas de manjares fossem entregues nas mãos dos filhos de Arão. Quando o ofertante apresentava sua oferta, o sacerdote tinha o direito de ficar com uma parte, queimando incenso sobre o altar como cheiro suave ao Senhor. Para comer da oferta, era imprescindível ter uma vida santa. Segundo a Bíblia de estudo Wisby, quando alguém da família sacerdotal fosse comer dos sacrifícios dados a Deus, era necessário se purificar cerimonialmente e tratar o alimento com reverência. Ele havia sido santificado ao ser apresentado a Deus. As ofertas trazidas ao templo, elas tinham um destino claro. Parte era queimado como símbolo de adoração a Deus e a outra parte era destinada ali aos sacerdotes. Isso revela a ligação entre o culto e o sustento. O povo, ele não apenas adorava, mas ele também reconhecia o valor daqueles ministros, né? Daquelas pessoas que viviam ali de serviço ao templo. Esse princípio, ele é resgatado por Paulo em 1 Coríntios, quando ele reforça que os ministros devem viver do evangelho. 1.3, a responsabilidade dos obreiros com as ofertas. Diz assim: as ofertas para os sacerdotes deviam seguir o que foi estabelecido por Deus e o que sobejar. Por isso, competia aos sacerdotes cuidar para que as ofertas não fossem profanadas, como fizeram Nadab e Abiú, filho de Arão. A maneira como esses dois sacerdotes tratavam as coisas de Deus demonstravam rebelião, um pecado comparado à feitiçaria. A vocação dada pelo Senhor é uma honra que traz consigo grande responsabilidade. Por isso, não se deve ser negligenciada. Nadab e Abiú não honraram o seu ministério, tratando as coisas do Senhor como algo secundário e sem importância, apesar de todos os privilégios de que desfrutavam junto à congregação de Israel. Ficou aqui, ó, quase que tapando na cabeça. Meus queridos, o sustento dos obreiros, ele era sagrado, mas vinha com grande responsabilidade. Você que gosta de Homem-Aranha já deve ter ouvido que com grandes poderes vem também grande responsabilidade. Na casa do Senhor não é diferente. Conforme você vai tendo responsabilidades ali, o Senhor, ele vai tratando de você de maneira diferenciada. Mas esse tratamento, ele vem também de maneira diferenciada. Você precisa honrar o chamado que Deus tem na sua vida, tá? Então, Nadab e Abiú, eles são exemplos de negligência. Eles trataram com desrespeito o que era santo, oferecendo fogo estranho, e foram consumidos ali por Deus. Ou seja, tem a provisão divina e tem também a expectativa dessa provisão. Deus exige santidade e temor de quem serve no altar de Deus. A forma como é gerenciado hoje o recurso da igreja, ele precisa ser com santidade, ele não pode ser de qualquer forma. Isso agrada ou desagrada a Deus, dependendo da forma como a fidelidade dos irmãos e de outros, né, ela é gerida. Certamente, pastores que tratam esses recursos de qualquer forma, de qualquer jeito, também irão dar conta disso naquele grande dia. Segundo ponto, dando honra aos obreiros, diz assim: é válido o obreiro receber auxílio da igreja a qual serve. Tomemos como referencial o que disse o apóstolo Paulo à igreja em Corinto. Assim, ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Paulo foi um exemplo vivo de equilíbrio, direito e renúncia. Ele reconhecia claramente que, como apóstolo e pregador do evangelho, ele tinha o direito de ser sustentado pela igreja. Em muitas ocasiões, especialmente em Corinto, ele escolheu abrir mão desse direito. Corinto era uma igreja complicada, tá? Não é à toa que ele fala que os irmãos se reuniam para pior. Mas vamos em frente. Não que não fosse digno, porque era, mas porque ele queria evitar algum mal-entendido entre irmãos ou algum obstáculo que impedissem outros irmãos de prosseguir com o evangelho. Era como se ele dissesse: olha, prefiro passar necessidade do que ser pedra de tropeço para os meus irmãos. 2.1. O obreiro é digno do seu salário, diz assim: Deus se agrada de abençoar os seus filhos, por isso devemos ser igualmente abençoados. Deus é abundante em graça e nos ensina a reconhecer o trabalho de nossos líderes. Ele nos chama
para abençoar os seus obreiros, porque quando abençoamos, somos também abençoados. Quando Paulo diz, porventura não temos direito de comer e beber, ele está reivindicando algo ali que é legítimo. Ele apresenta argumentos lógicos e espirituais, como quem diz, quem planta, colhe, quem serve deve ser sustentado. Inclusive, ele cita a lei de Moisés, não atarás a boca do boi que debulha. É o boi que passa arando a terra, né? E ali muitas pessoas tapavam a boca do boi para que ele não comesse nada. E ali ele fala, pô, o boi tá trabalhando, deixa ele comer também um pouquinho do que cai no chão. Isso, ele diz, é para mostrar que é uma ordenança antiga e válida. Ele está falando isso no Novo Testamento. Ele não está pedindo um favor, mas ele está pedindo para que seja feita a justiça. 2.2. Honrando os obreiros que se empenham na obra de Deus, diz assim: no Antigo Testamento, o povo abençoava os sacerdotes com as suas ofertas. Hoje, apesar das recomendações bíblicas sobre o assunto, muitos crentes se opõem a essa ordenança. Talvez isso aconteça por falta de conhecimento das Escrituras ou pelo declínio ético que tem invadido muitos ministérios. Frente a isso, é oportuno buscar entendimento dos textos que tratam da manutenção dos obreiros de Deus, como 1 Timóteo 5, 17 e 18, 1 Coríntios 9, 4 até o 11, 2 Coríntios 11, 8, Gálatas 6, 6 e 1 Pedro 5, 2. Essas passagens abordam a importância do sustento pastoral, que está ligado à saúde espiritual da igreja e dos seus líderes. Então, se alguém perguntar para você, eu vou dar salário, dinheiro para pastor, nada, pausa esse vídeo, pega essas referências aqui e mostra para a pessoa, até leia para a pessoa e explique para ela. Eu não sou contrário, e aí eu vou dar a minha opinião, eu não sou contrário ao pastor ter salário. O pastor tem que ter salário. É um homem que às vezes é um homem casado com filho, que dedica a sua vida a ler a Bíblia, a entender, a preparar um bom texto, a visitar a casa dos irmãos, a fazer saída, a fazer uma obra que às vezes é uma obra física na igreja, né? Um serviço de pedreiro, tantas outras coisas, resgatar o filho de algumas irmãs na boca de fumo, alguém morreu, ele vai lá até o corpo, ele realiza um culto fúnebre. Tantos são as atribuições de alguém que vive, e não é fácil, né, para as coisas de Deus. Eu sou favorável ao que o pastor tenha um salário condizente com o trabalho que ele faz. Eu sou um pouco contrário a pastores terem salários astronômicos, porque às vezes a igreja está passando necessidade e ele está ali, acima da cocada. Então, a gente tem que cuidar disso e a gente tem que avaliar isso com uma certa frequência, tá? Agora vamos ao texto. A grandeza de Paulo, ela está aqui na disposição em renunciar ao que era justo, né? Ao que ele tinha dito que era justo, por amor à igreja. Ele sabia que haviam acusações de irmãos, haviam suspeitas e críticas contra pregadores que se aproveitavam do ministério. E até hoje há pregadores que se aproveitam do ministério. Mais uma vez, uma opinião pessoal minha. Não sou contrário você pagar os custos de um pregador para vir na sua igreja. Sou totalmente favorável. Olha, irmão, por exemplo, a minha igreja é uma igreja aqui do interior do Rio de Janeiro. Então, às vezes, a gente tá chamando cantor, tá chamando pregador e ele vem da grande cidade. Aquela pessoa tem custos. Você paga gasolina, você paga alguma coisa. E aí, se o Senhor tocar o seu coração, oferte na vida dessa pessoa. Agora, sou contrário a falar assim, vai ter festividade na sua igreja? Eu tô cobrando aí, eles não falam o valor, né? O valor de 10 mil reais, por exemplo. Eles falam assim, o investimento de 15 mil reais. Pô, irmão, 15 mil reais, 10 mil reais para uma pessoa que às vezes vai vir no seu culto, às vezes aquela pessoa vai chegar na hora da pregação, vai ficar ali 2 horinhas, vai pegar o dinheiro e vai cantar pneu. Eu acho complicado, tá? Mas aí, bota aí nos comentários o que você acha disso, tá bom? Até pra gente ter um certo debate. E aí, para não se misturar a isso, Paulo preferiu trabalhar com as suas próprias mãos como fazedor de tendas. Era o ofício também de Paulo, né? Para que não ficasse pesado para ninguém. Isso revela um caráter moldado de Cristo. Alguém que prioriza a missão acima dos seus próprios interesses. Como eu disse para vocês, aqui na Assembleia, a gente tem muitos pastores que trabalham ali, fazem as suas 8 horas de serviço e depois ainda tem o segundo turno, que é a igreja, né? Se não fosse alguns irmãos, alguns
auxiliares de serviço, meu irmão, esse cara tava lascado, porque quem ia cuidar da família dele? Ele tem que dormir também. Então, na minha concepção, o pastor deveria receber sim um salário que desse para ele e para a família dele, tá? E aí ele poderia se dedicar até melhor para a obra de Deus. Como também sou favorável a que músico receba um pouquinho. Às vezes o instrumento da igreja é do próprio músico, ele investe tempo dele ali aprendendo a tocar, aprendendo a louvar, né? Aqueles que louvam, e uma manutençãozinha, às vezes arrebenta uma corda, alguma coisa. Ajudar quem está sempre ali juntinho, tá? Mas a gente está falando aqui nesse momento dos pastores e dos missionários, tá? 2.3. Cuidar dos obreiros é um compromisso de fé, diz assim: faz parte da vida cristã honrar e respeitar os obreiros da casa de Deus. O pastor é a autoridade estabelecida por Deus como guia ministerial e profético da igreja. Esse é um compromisso sério diante de Deus e dos homens, pois está diretamente ligado à orientação dada às ovelhas, ao rebanho do pastor. Como orientou o apóstolo Paulo a Timóteo, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Meus irmãos, Jesus foi claro ao ensinar que o trabalhador é digno do seu salário. Quando ele envia os discípulos de 2 em 2, você pode ler lá no texto, ele diz para que não levasse alforje, nem bolsa, nem pão, pois o povo deveria sustentá-lo. Isso mostra que o princípio de sustento, ele é divino. Cristo mesmo confirmou isso, né? Quem serve ao evangelho deve ser sustentado por aqueles que são servidos. E aí, no primeiro modo, a gente pode até ficar meio cabreiro. Caramba, eu vou sem nada? Será que vai ter alguma coisa para eu comer? Irmão, confie na palavra do Senhor. Vai ter sim. É Ele que provê, tá? Terceiro ponto, o Senhor sustenta os seus, diz assim: o profeta Elias experimentou o cuidado de Deus, que o sustentou em momentos de muita adversidade. Ele aceitou o cuidado de Deus e quem submeteu a sua vida, recebendo o necessário para continuar na caminhada que lhe havia sido proposta. No Antigo Testamento, a gente vê Deus instruindo o povo a cuidar daqueles que trabalham na sua obra. Perceba que nem todos trabalham, todos dão uma mão, mas tem uma galera que está mais ali full time dentro da igreja, tá? E o que mais a gente vê é isso. Vemos promessas de bênção sobre o povo que é fiel. Vemos Deus dizer que vai, através da fidelidade, abençoar aquelas pessoas. E aí o sustento ministerial é muito mais do que pagar contas, tá? Ela é uma expressão de fé. É uma honra que se dá ao ministro. Quando a gente prioriza o reino, todas as outras coisas são acrescentadas. Está lá em Mateus 6,33. Então, você talvez possa ficar meio cabreiro, como eu já fiquei uma vez. Rapaz, a conta não está fechando, eu vou dar dízimo. Como é que eu vou pagar minhas contas no final do mês? Irmão, fica tranquilo. Seja fiel. A fidelidade, ela não pode depender de circunstâncias. Porque se depender, você só vai ser fiel à sua esposa, ao seu esposo, quando tiver tudo muito bem. Agora, quando vocês estiverem brigados, aí você tem uma brecha para ser infiel. E a gente sabe que não é assim. Paulo diz que ele sabe estar satisfeito e contente em toda a situação, tendo muito ou passando necessidade. O cristão passa necessidade também, tá? Se você pensa que a vida vai ser um mar de rosa, água com açúcar, não é não. Cristo falou, tereis aflições, mas eu estarei convosco. Fica tranquilo e calmo, tá? 3.1. O sustento de Deus ao seu ungido diz o seguinte: Elias desafiou o poderio do rei Acabe e de sua esposa Jezabel. Por isso, o profeta teve a sua vida ameaçada. Elias, porém, servia a Deus com zelo, e Deus sustentou a vida do seu ungido de maneira admirável. Em 3 ocasiões, na primeira delas, Elias estava junto ao riacho de Querite, onde os corvos lhe entregavam pão e carne pela manhã, e à tarde ele bebia a água do riacho. Num segundo momento, mesmo em tempos de crise, Deus usou uma viúva de poucos recursos para sustentar o profeta. Por fim, em outra ocasião adversa, o anjo do Senhor providenciou o que Elias precisava 2 vezes. Olha, Elias é privilegiado.
Os corvos alimentaram uma mulher que estava passando necessidade, alimentou ele. O anjo serviu Elias. Olha que maravilha. Imagina um anjo te sustentar. Meu irmão, você tem que ter muita moral com Deus para isso acontecer. Mas aconteceu, tá na Bíblia, tá? Então, a responsabilidade da igreja, ela é tripla. Reconhecer o valor do obreiro, sustentá-lo, sendo fiel, com fidelidade, e honrá-lo com amor. Não se trata de pagar o salário, mas de criar uma cultura de valorização. Isso inclui cuidado emocional, cuidado espiritual, cuidado financeiro. Quantos pastores aí estão somatizando os problemas da igreja? Não se abrem com ninguém. Estão tendo depressão, estão tendo ansiedade. Alguns estão chegando, inclusive, a tirar a sua própria vida, tá? Infelizmente, existem comunidades que esperam que o obreiro faça tudo. Pregue, cante, ore, visita, acolha, limpe, administre e ainda viva com um salário que é indigno, muitas das vezes, dependendo da igreja. Isso não é espiritualidade, irmãos. Isso é exploração, tá? 3.2. Deus prepara socorro aos seus servos. Obadias, administrador encarregado pelo palácio de Acabe e Jezabel, muito temia o Senhor, mesmo vivendo no Reino do Norte, um ambiente inóspito e de fome extrema. Obadias foi usado para alimentar e esconder 100 profetas de Deus, para que eles não fossem mortos por Jezabel, a rainha idólatra. A escassez de pão e água certamente foi um desafio para Obadias, que conseguiu sustentar 100 profetas sem ser notado. Esse fato nos leva a crer que Obadias também foi sustentado pelo Senhor durante o tempo em que colocou a própria vida em risco para cuidar daqueles homens de Deus. Então, a fidelidade a Deus em tempos de crise revela a fé de um servo. Porque é muito fácil você falar que é um homem ou uma mulher de fé com tudo, com conta paga, com geladeira cheia, com seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa muito bom. Agora, é difícil ser fiel quando está tudo isso faltando, quando o laudo médico chega, quando o filho está nas drogas, quando a porta de emprego se fecha, e mesmo assim temos que ser fiel. Esse é o grande desafio do crente, tá? Quando tudo ao redor conspira contra a obediência, o Senhor revela a sua soberania, tá? Levantando do improvável, levantando muitas vezes do nada recursos. Foi o caso aqui que a gente leu, tá? Obadias é um desses instrumentos divinos em tempos de extrema escassez. Por quê? Porque ele confiava no Senhor de todo o seu coração e o Senhor se manifestou através da vida dele. 3.3, cuidado de Deus com o seu ungido, diz assim: quando o profeta falava em nome de Deus, era como se o próprio Deus estivesse falando pela boca do homem. Quando ia a Sunem, o profeta Eliseu era alimentado por uma mulher rica, cuja casa não faltava pão. Ela teve uma boa impressão de Eliseu ao observar seu comportamento, e Deus a moveu a mostrar bondade e generosidade ao profeta. Assim ela pediu ao marido que construísse um pequeno quarto na casa, onde o profeta poderia descansar quando estivesse na cidade. Meus queridos, os profetas do Antigo Testamento, eles não representavam apenas mensageiros, mas a própria presença de Deus. Por quê? Porque o profeta recebia de Deus e entregava para o povo. E hoje o pastor, ele recebe do povo as demandas do povo e ele envia então para Deus, tá? Proteger, alimentar, honrar um profeta era, portanto, um ato de reverência ao próprio Senhor, né? O que você fizesse a um profeta, o que você fizesse a um mensageiro, estaria fazendo a Deus. A sunamita, que ali vivia, percebeu algo especial na conduta de Eliseu, no comportamento. Ela reconheceu, como diz ali 2 Reis 4:9, ali vai um santo homem de Deus. Sem esperar nada, qualquer benefício pessoal, ela ofereceu não só alimento, mas um cômodo inteiro para que ele pudesse descansar durante as viagens dele. Isso demonstra a sensibilidade espiritual, a hospitalidade e a honra com os homens e as mulheres de Deus. Tá bom, meus queridos? A história da sunamita é interessante.
Ela depois tem um filho, esse filho morre, e ela segura ali o profeta pelo colarinho e fala: olha, eu não te pedi, resolve esse garoto. O garoto ressuscita. Muito tempo depois, essa mulher perde as suas terras e alguém estava conversando com o rei e fala: olha, essa aqui é a sunamita, conta a história. E ela conta para o rei: isso aconteceu de verdade? Foi. E ali ela fala assim: o que eu posso fazer por você? E aí, não, eu tinha algumas terras e tal. E o rei manda restabelecer todas as terras que ela tinha e pagar com juros. Olha o que um testemunho nosso é capaz de fazer. Muita coisa. Então, procure estar diante de Deus, procure estar face a face, busque ao Senhor e, mais do que isso, valorizem homens e mulheres de Deus que se colocam à disposição da obra. Esses homens e mulheres merecem a nossa atenção. Então, abençoa quando puder. Precisa de ajuda? Precisa de alguma coisa? Ajuda. O Senhor certamente irá lhe recompensar, tá? Meus queridos, mais uma aula para a honra e glória do nosso Senhor. Semana que vem, se assim o Senhor permitir, estarei de volta aqui com vocês. Eu agradeço a oportunidade. Semana que vem estaremos juntos. Obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. E até mais. Antes disso, se você ainda não curtiu esse canal, pelo amor de Deus, deixa aí o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Agora eu tô indo. Até semana que vem. Tchau, tchau.